Olá pessoal, vamos dar continuidade falando um pouco do caráter de Jesus Cristo. Nós estamos estudando Cristologia e vamos falar um pouco do caráter de Jesus Cristo. Então, o próprio Deus, os anjos, os santos da igreja, os demônios, eles reconhecem o caráter de Jesus. Nos 2 milênios da sua vinda, nós observamos que ele, ao mesmo tempo, ele impõe um respeito, ele é respeitado. Cristo é respeitado. Até mesmo nos meios acadêmicos, Cristo é respeitado, O seu comportamento é reconhecido nos meios de inteligência emocional, de muitos aspectos no meio da psicologia, da filosofia. O nome de Cristo é reconhecido. Ele é um ser cheio de ternura, Ele escuta o homem, ele ouve o homem, Temos várias testemunhas, dessas suas características. É algo singular, É algo único. Então vamos observar aqui 3 pensadores cristãos que deram uma ideia destas características de Cristo, Um deles foi o bispo MacDowell. Ele diz que o caráter de Jesus dá tremenda força à nossa crença nele. Sua vida foi tudo quanto uma vida deve ser, quando julgada segundo os padrões mais elevados, Então ele está dizendo aqui que a vida dele, a vida de Cristo, foi uma vida que deve ser seguida. Ele é um exemplo, Flávio, ele diz que o caráter de Cristo era algo só dele, Era algo dele. A própria eternidade, todavia, não é suficiente para manifestá-lo inteiramente. Essas características de Cristo, elas são eternas. O bispo Fuster, ele diz que seu caráter saiu aprovado através dos ataques maliciosos de 2000 anos. E hoje, perante o mundo, apresenta-se impecável em todos os sentidos. Seu nome é sinônimo de Deus sobre a terra. Então, observando a história de Jesus, nós observamos as suas características. E a humanidade, durante 2 séculos, reconhece as suas características sendo únicas, eternas, verdadeiras. Então ele era um Deus, e ele é um Deus verdadeiro, com características simples, com ternura, e era muito respeitado, e é muito respeitado. Então, uma das características de Jesus é a santidade dele. E interessante que Jesus era isento de toda contaminação. Ele era... Então, Ananias, ele vai dizer, Então, ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para reconheceres, ou seja, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Então, Ananias reconhece Jesus como santo. Aí nós temos também todo o grupo apostólico, observando os fatos sobre Herodes e Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios, e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus. Então Jesus, perante a todo o grupo apostólico, ele era santo e ele é santo. Amém? Aí nós observamos também em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, o apóstolo Paulo, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus fez pecado por nós e não tinha pecado, então, santo novamente. E a gente observa também o testemunho do próprio Jesus. Aí ele interroga, dizendo: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes?
E lá no livro de Hebreus, o próprio Deus, né? Ele diz, mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungido-te e ungido-te com óleo de alegria. Ok? Então são a parte que mostra a santificação de Jesus. Aí a gente observa também sobre a santidade de Jesus Cristo, se manifesta nos seguintes itens tratados com relevância no mesmo testamento, né? Por sua atitude para com o pecado e a justiça, por suas ações referentes ao pecado e à vontade de Deus, pela sua exigência de santidade por parte dos outros, pela sua repreensão do pecado e dos pecadores. E a gente reconhece a santidade de Cristo, né? E ela é manifesta através do sacrifício para salvar os homens. Então, nós observamos Cristo salvando a humanidade, salvando os homens em termos do seu ato de sacrifício. E nós observamos também a sua santidade quando ele castiga, ou seja, pelo castigo destinado aos impenitentes, né? Aquele que não permaneceu na fé, né? Nós sabemos que há uma forma de pensar com relação a esses. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, nós observamos esse detalhe sobre os impenitentes, né? E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, mais uma vez, ele vai castigar os impenitentes, aqueles que não reconheceram o Evangelho, não cumpriram a palavra do Evangelho. Então aí é manifestada a santidade também de Cristo, ok? E estamos falando do amor de Jesus Cristo. Por amor de Cristo se estende ou se entende seu desejo pelo bem-estar dos objetos da sua afeição e a sua devoção a essa causa. Neste particular, os objetos do amor de Cristo são, então a gente observa uma lista de objetos que Cristo amou. Primeiro a gente observa o Deus Pai, Cristo amou. Em João capítulo 14, versículo 31, ele vai falar desse amor que ele tem ao Pai. Eu amo o Pai, né? A gente observando esse primeiro detalhe, o amor que ele tinha por Cristo, o amor que ele tinha por Deus, né? Aí a gente observa lá na igreja, né, a igreja, e a gente observa detalhes desse amor que ele tinha pela igreja. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Isso confirma que Jesus amou a igreja como um objeto santo, né? Os crentes como indivíduos. Paulo ele também afirma lá em Gálatas 2:20 que Cristo amou a ele, né? No caso, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou. Então, Paulo declara este amor individual que Cristo tem por nós. Isso é muito interessante observarmos esse detalhe. O amor que Cristo tem por cada ser humano, por cada pessoa que serve a Ele. Então, nós observamos que Cristo também faz uma alusão em João 13:1,
que ele amou aqueles que estavam próximo dele, aqueles que ele tinha levantado. A gente observa que justamente naquele jantar de Páscoa, né, aproximando-se da Páscoa, ele fala que ia amar eles até o fim, né? Então, é este detalhe que a gente tem que observar sobre Cristo. Aí a gente observa mais ainda, que Cristo amou os discípulos obedientes, né? Em João 14, versículo 21, vai dizer que aqueles que têm guardado os mandamentos, esse o que me ama, aquele que me ama será amado do meu Pai. A gente observa a importância que Cristo dá para aqueles que obedecem os mandamentos. São os crentes obedientes, os discípulos obedientes. Cristo ama estes discípulos. Também a gente observa seus próprios inimigos. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, né, lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele vai perdoar aqueles que estavam fazendo a crucificação daquela forma. Cristo vai e perdoa-os, né? Nós observamos também em João capítulo 19, versículo 25 e 27, que Jesus amou seus próprios familiares. A gente observa que ele detalha isso no final, quando ele já está quase morrendo na cruz. Ele vai demonstrar esse amor pela família, pela mãe, pelos familiares. Ok? Lá em Marcos capítulo 10, versículo 13 e 16, fala que ele amou as crianças. Quando os discípulos estavam ali tentando fazer com que as crianças não se aproximassem de Cristo, Cristo chama-as para próximo dele. Ok? E nós observamos também que Cristo amou os pecadores perdidos. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 8, vai falar sobre esse assunto. Ok? Então, vamos tratar agora sobre a mansidão de Jesus Cristo. Dá-se a notar que um dos homens mais mansos da face da terra foi Moisés. Mas, quando chegou Jesus, este patamar, né, de Moisés, ele sem dúvida desceu, porque o homem mais manso da terra foi e sempre será Jesus. Não tem outro homem mais manso na face da terra. Então vamos discutir um pouco e falar um pouco sobre a mansidão de Jesus Cristo, como um caráter de Cristo, né? A mansidão de Jesus Cristo é manifesta ao longo do Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 20, vai falar sobre a longanimidade e tolerância para com os fracos e faltosos, né? Também lá em Lucas capítulo 7, versículo 38, 48 e 50, vai falar sobre a concessão do perdão e da paz a quem merecia censura e condenação. Então, Cristo vai e perdoa até aqueles que estavam sob condenação. A gente observa que até para repreender a incredulidade de muitos, Jesus, e também para um ato de condenar essa incredulidade, ele de uma forma branda, ele transmite a mensagem para os incrédulos, né? Ele proporciona essa mensagem, ele repreende de forma mansa. Também nós observamos que quando ele foi corrigir, né, de modo terno, autoconfiança e fidelidade e a tríplice flagrante negação ao seu Senhor, que foi Pedro, né, que negou Jesus 3 vezes, ele, na hora de corrigir, Pedro usa de forma mansa, né, falando sobre, perguntando para Pedro se ele amava ele, né? Então a gente observa a mansidão de Jesus, até mesmo em estar corrigindo Pedro pelo que ele tinha feito. Ok? Também nós observamos Cristo de uma forma branda também, ele repreende a Judas Iscariotes. Quer dizer, Judas Iscariotes o traiu, mas ele soube repreender de uma forma branda o que havia acontecido, ou o que havia de acontecer, né? E a gente observa
na oração, lá em Lucas capítulo 23, 34, ele orando, né, e de forma compassiva, de forma mansa. Então Jesus, ele utilizava a sua mansidão como meio de demonstrar o seu caráter, como meio de ensinamento. E a mansidão de Cristo é uma forma de nos ensinar a ser mais manso em qualquer situação, ok? Então vamos observar aqui a humildade de Jesus Cristo, né? A gente vai passar um pouco aqui. A humildade de Cristo, manifesta no Novo Testamento, é demonstrada no seguinte caso: quando ele toma e assume a forma de servo. João capítulo 13, versículo 4 e 5 vão falar sobre esse assunto. Nós observamos também, por não buscar a sua própria glória, Cristo ele usava de forma humilde. Isso está escrito lá em João capítulo 8, versículo 50, sobre esta humildade. Ao evitar a notoriedade e o louvor, né? Isaías 42, versículo 2 vai citar como ele se fez humilde por nós, como ele agiu humilde por nós. Isaías vai falar sobre isso. E é de suma importância nós observarmos as atitudes de Jesus, como ele chegou, como ele colheu frutos de humildade, observando detalhes importantes de Isaías 42, versículo 2, podemos notar essa profecia que havia de acontecer, como seria o Messias, né? Então a gente observa também que ele se associava aos desprezados e rejeitados, e ele era muito criticado por isso, mas era uma forma humilde, né? Lá em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, a gente observa as críticas que ele levara por estar perto de pessoas simples, né? Justamente os desprezados e os rejeitados da época, ok? Então nós vamos, neste momento, entrar numa das partes mais importantes, que é a obra de Jesus Cristo, mas nós vamos tratar simplesmente Cristo sendo a nossa redenção, né? A forma de nós recebermos a salvação. A gente vai entrar em detalhes sobre a morte de Jesus Cristo, né? Até a sua ascensão. Então nós vamos observar aqui primeiro a morte de Jesus Cristo. Nós sabemos a importância da morte de Jesus Cristo. Primeiro detalhe que a gente observa que foi justamente pela relação vital que a mesma tem com a sua pessoa, né? Então, observamos que a importância da morte de Cristo é demonstrada também por sua conexão vital com a encarnação. Cristo precisava vir como homem, precisava vir para que essa morte fosse consumada. Era necessário haver essa morte e essa demonstração vital, né, com a sua encarnação, foi de suma importância. Por isso que lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, vai falar sobre esse período onde ele justamente encarnou-se como carne, né? Se fez carne por nós. Ele vai demonstrar também a importância da morte pelo lugar de destaque que lhe é dado nas Escrituras. Aí em Lucas capítulo 24, versículo 27 e o 44, vai tratar deste lugar de destaque nas Escrituras, né? E outro detalhe, por ter sido alvo de investigação fervorosa por parte dos profetas do Antigo Testamento, 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, vai dotar deste assunto de suma importância. A gente observa que Cristo, ele é Deus, e sendo Deus, ele conheceu todo o trajeto da humanidade, né? Então a gente observa aqui a importância da morte de Cristo nesse detalhe. A gente observa também por ser elemento de interesse dos anjos, né? Então a gente observa que os profetas também testificaram
sabendo que vinha o Messias e que este iria se levantar, e através do Espírito Santo que já estava nos profetas do Antigo Testamento, a gente observa que eles já passavam esta noção do Messias e já sabiam com relação ao Filho, né? Alguns profetas vão profetizar concernente ao Filho. Então, através do Espírito, a gente observa que os profetas já ministravam a palavra da vinda de Cristo, né? E a gente observa também que os anjos se atentavam com relação a este ato da morte de Jesus Cristo também, ok? Por isso que diz, por ser elemento de interesse dos anjos, por isso que eles se atentavam com relação à morte de Jesus Cristo, ok? E como uma das verdades cardeais do Evangelho, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 4, Paulo vai falar sobre esta verdade importante para compreendermos a morte de Jesus, amém? Um detalhe, como assunto único da conversa, por ocasião da sua transfiguração, né? Como o cristianismo é uma religião nitidamente redentora e dá à morte de Cristo o primeiro lugar em sua mensagem evangélica, dessa forma, o cristianismo assume uma posição singular em todas as religiões do mundo. Então a gente observa que a morte de Cristo, ela é explicada, tem mais ênfase do cristianismo. Essa redenção, começando pela morte de Jesus, assume um papel de suma importância para nós cristãos. Nas outras religiões não é fundamentada a morte de Cristo. A gente observa a importância da morte de Cristo como um dos assuntos principais do cristianismo e da nossa redenção. Por isso que, como assunto único da conversa por ocasião da sua transfiguração, né, a morte de Cristo está em primeiro lugar em sua mensagem evangélica. Então a gente sempre, quando vai ministrar alguns pregadores, eles falam da morte de Jesus Cristo, né? A atitude de Jesus Cristo para conosco, ok? Então a gente observa que para a santidade de Deus tornou-se necessária a morte de Jesus. É por isso que lá em Abacuque diz que os teus olhos não podem ver maldade. Abacuque vai tratar sobre esse assunto. Então, a morte de Jesus Cristo tornou-se necessária justamente para a nossa redenção, para a nossa purificação, porque Deus não, os olhos de Deus não estão abertos para a maldade. Então a gente observa a suma importância de Cristo para isso, a necessidade da morte de Cristo. Então aí o versículo João 3,16 vai falar sobre o amor de Deus, tornou-se necessário a morte, né? Tornou necessária a morte de Cristo pelo amor que Deus tem à humanidade, né? Por isso que Cristo veio, pelo amor que Deus tem por nós, ele veio. Então tornou-se necessária a morte de Jesus por isso, ok? Por causa do pecado do homem, é óbvio que pelo pecado do homem, Cristo se fez redenção por nós, né? Nos purificando dos pecados. Então era necessária a morte de Jesus por causa disso, ok? O cumprimento das Escrituras tornou-a necessária. Então, a gente observa que para que se cumprisse o que estava escrito em Isaías, por exemplo, tornou-se necessária a morte de Jesus Cristo, ok? O propósito de Deus tornou-a necessária. A morte de Cristo era um propósito de Deus para a humanidade. Então, por isso, tornou-se necessária a morte de Cristo, ok?
Jesus Cristo não morreu acidentalmente, nem como um Marte. Jesus Cristo não foi um Marte. Também não morreu meramente para exercer influência moral sobre os homens, nem para manifestar o desprazer de Deus contra o pecado, nem meramente para expressar o amor de Deus pelos homens. A morte de Cristo foi o único recurso da economia divina que satisfazia plenamente os requisitos necessários à redenção do homem caído. Então era necessário. A gente observa que depois da queda de Adão e Eva, e que eles foram lançados fora do paraíso, tornou-se necessário a morte de Cristo para salvar o homem do pecado. Ok? E lá, então a gente observa também que positivamente considerada a morte de Cristo, né? Ela foi pré-determinada, então houve-se uma pré-determinação para que isso acontecesse. A morte de Cristo foi voluntária, livre escolha de Cristo para morrer por nós, né? Foi vicária, foi um favor a favor de outros, né? Então foi vicária, foi sacrificial, foi justamente como um holocausto pelo pecado, ele morreu por nós, né? Expiatória, né? Também a morte de Jesus Cristo foi expiatória, ele morreu em nosso lugar, né? Então foi propiciatória, cobrindo ou tornando favorável. Foi redentora, né? Resgatando por meio de pagamento. Então, o sangue dele, né? O sangue dele derramado na cruz do Calvário foi a forma de pagamento para a nossa redenção. Foi substitutiva em lugar de outros, né? Em lugar de todos nós, ele morreu. Em seu escopo, a morte de Cristo tem duplo aspecto, universal e restrito. Assim sendo, entendemos que a morte de Cristo foi pelo mundo inteiro, né, para o homem se salvar, por cada indivíduo da raça humana, pelos pecadores, pelos justos e pelos ímpios, pela igreja e por todos os crentes. Então ele morreu pela igreja também, por todos os crentes, por todos os pecadores, né? O homem, ele tem a chance de se salvar, porque Cristo morreu por todos, ok? O mundo inteiro foi incluído na providência da morte de Cristo, e até certo ponto compartilha de seus benefícios, mas essa provisão só se torna plenamente eficaz e redentora no caso daqueles que creem. Então, ela foi suficiente, né, universalmente falando. A morte de Cristo foi para causar mesmo algo suficiente para a humanidade se salvar, mas para isso é restrita, porque ela só tem eficácia se o homem crer em Jesus, aceitar como Salvador, ok? E permanecer na fé, beleza? Resultados da morte de Cristo. A gente observa que é uma nova oportunidade de reconciliação com Deus, né, que foi dada ao homem. Em Romanos 3:25 vai falar sobre isso. Que todos nós, justamente, estávamos destituídos. Se não fosse a morte de Cristo, estaríamos destituídos desta glória, né? Os homens são atraídos a Ele, ou seja, a morte de Cristo atrai o homem, né? Atrai para a salvação, porque o ato dele marca, né? A propiciação do pecado foi providenciada. Aí a gente observa que justamente esta propiciação faz com que hoje nós tenhamos comunhão com Cristo. O pecado do mundo é removido, né? O poder do pecado foi potencialmente anulado.
A gente observa também que foi removida a barreira entre judeus e gentios. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, vai falar sobre este assunto, né? Vai dizer que porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, né? Derrubou a barreira entre judeus e gentios. É maravilhoso sabemos disso, né? A morte de Cristo provocou isso, né? A gente observa também que foi anulada a distância entre o crente e Deus. Temos um total acesso a Deus através da pessoa de Jesus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 13, vai falar sobre esse assunto, né? Foi garantido o perdão de pecados, né? Pelo sangue dele nós fomos perdoados dos nossos pecados. Os principados e poderes são derrotados por causa da morte de Cristo. Quando se fala que ele despojou-se, né? Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, despojando os principados, né? Privou-se os principados e potestades deste direito que havia sobre eles, porque agora Cristo morrera na cruz do Calvário para nos salvar, né? De fato, o cristianismo não seria mais do que uma religião se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Portanto, é a ressurreição de Cristo, entre outras coisas, que o faz diferente dos grandes filósofos e fundadores de religiões humanas. É a ressurreição de Cristo que faz do cristianismo o elo de comunhão entre o homem e uma pessoa. O próprio Cristo ressurreto, ele ressuscitou por nós, de fato, como está escrito aqui, seria uma mera religião se ele não tivesse ressurgido ou ressuscitado. Então, portanto, não é sem motivo que o diabo e muitos homens ímpios, tendo tentado destruir o cristianismo, foram impedidos de fazê-lo, pois em qualquer direção que se encontrasse, sempre se viam diante de um túmulo vazio, o túmulo daquele que foi morto, mas vive para jamais morrer. Então a gente observa justamente que seria uma religião qualquer, né? Seria uma religião qualquer, mas Cristo ele morreu e ressuscitou para cumprir a palavra de Deus. Então vamos falar um pouco da realidade da ressurreição de Cristo. A realidade da ressurreição de Cristo se evidencia ao longo da narrativa neotestamentária. Suas provas se veem, as provas mais cabíveis após a sua morte, né? O sepulcro vazio, né? É uma prova cabível da ressurreição de Cristo. As aparições, né? Tanto por Maria Madalena, Simão Pedro, né? Os 2 discípulos de Emaús também. No cenáculo, né? Onde estava Tomé, João, Pedro, né? E todos os outros discípulos, né? Também nós observamos como prova cabível na transformação operada nos discípulos, né? Na mudança do dia de descanso e adoração semanais. Você observa lá em Atos 20, versículo 7. No testemunho positivo de Pedro no dia de Pentecostes. E no testemunho do próprio Cristo quando se revelou a João em Pátimos, justamente lá em Apocalipse. A gente observa que Cristo se revelou a João, né? E aí a gente observa um João que estava na ilha de Pátimos, tivera a visão da revelação de Cristo. Então a gente observa sobre provas cabíveis da ressurreição de Cristo. Ok? Então, os resultados da ressurreição de Cristo. O que causou? Quais são os resultados da ressurreição de Cristo? A ressurreição de Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus aos pais, né? Então, confirma a divindade de Jesus Cristo acima de qualquer dúvida. Então, além de cumprir,
né, um cumprimento de promessa da parte de Deus, confirma também a divindade de Jesus Cristo. A ressurreição, ela confirma esta divindade, né? Então, a morte foi um ato de redenção para nós receber essa redenção, e também a ressurreição, ela tem um significado de justificação, né? É uma prova de justificação dos crentes. E também a ressurreição torna-se possível o imutável sacerdócio de Cristo, né? Que o sacerdócio dele não muda. Então, a ressurreição provou isso, ok? Também possibilita ao crente tornar-se frutífero para Deus, observando a ressurreição de Cristo. Justamente lá em Romanos capítulo 7, versículo 4, vai tratar sobre esse assunto. É o penhor divino do julgamento futuro. Sem dúvida, nós observamos que a ressurreição de Cristo faz com que comprovamos que futuramente há de haver um julgamento da pessoa, do próprio Deus, né? Um julgamento divino com relação à humanidade. Então, tudo isso foram justamente os resultados da ressurreição de Cristo. Vamos observar agora também a glorificação de Cristo. Na sua carta aos Filipenses, quanto à encarnação, humilhação e glorificação de Jesus Cristo, escreveu o apóstolo Paulo: pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, as atitudes de Jesus na morte, na sua ressurreição, tornaram-se o momento de glorificá-lo, né? Ele foi glorificado e ele é tanto nos céus como na terra e debaixo da terra. Observe que a glorificação do Messias, em parte, se deve à sua submissão voluntária à vontade do Pai. Assim como a exaltação do crente por parte de Deus depende da sua submissão a este. À luz destas palavras do apóstolo Paulo, a glorificação de si evidencia no seguinte fato: Deus exaltou Jesus dando-lhe a dignidade de soberano, né? Não apenas a pessoa de Cristo, mas também o seu próprio nome está acima de todo nome que se possa nomear nos céus, na terra e no inferno. Então, toda a palavra foi cumprida e Cristo foi glorificado. O nome de Jesus impõe reverência da parte dos anjos, dos homens e dos demônios. Então, todos nós devemos reverência a Cristo, a Jesus. Tanto os demônios também, como os anjos, todos, né? No futuro, o nome de Cristo será declarado em sua plenitude como Rei dos Reis, Senhor de todos e Senhor da glória. A glorificação plena de Jesus Cristo está intimamente associada à própria glória de Deus Pai. Então, como Deus enviar o seu Filho, também transmite a glória de Deus Pai para a humanidade, esta glorificação de Cristo. Portanto, meus caros alunos, nós estamos encerrando este módulo, esta apostila. Foi um prazer estarmos, né? E daremos continuidade nos demais assuntos. Eu peço a compreensão de todos, vamos continuar no curso, tá? E dizer que a próxima apostila nós vamos estar tratando sobre pneumatologia, que é o estudo, a doutrina do Espírito Santo. Ok? Então, bons estudos e até a próxima.